Graça e paz, meus irmãos. Hoje o nosso devocional é sobre Salmos 22 ao Salmos 30. Mas eu quero me ater ao Salmos 22. Esse salmo ele está na primeira parte do livro de Salmos, que compõe de Salmos 1 ao 41, mas ele se destaca pelo seguinte aspecto. Todos os salmos que precedem o Salmos 21, os Salmos 22, do 1 ao 21, nós observamos ali Davi como um rei que é celebrado, um rei piedoso. Então você percebe Davi sendo colocado nesse lugar, como um rei cuidadoso, um rei que ia à batalha, que estava à frente, sendo celebrado pelo povo. No Salmos 22, nós nos deparamos com Davi, um rei se sentindo totalmente desamparado, abandonado, vivendo uma profunda aflição. Então ele começa esse texto com a seguinte expressão: meu Deus, por que me abandonaste? Uma expressão que para nós cristãos não é muito distante quando nós lembramos dos evangelhos e do que Jesus viveu ali durante a sua crucificação. Então a gente percebe nesse texto do Salmos 22, enquanto Davi nessa primeira parte descreve a profundidade do seu sofrimento, da sua perseguição, para que ele pudesse reinar de uma forma pacífica e estabelecer o reino, você percebe um paralelo muito por todo o salmo entre Jesus e Davi. Inclusive no que se refere ao abandono, né? Jesus também se sentiu abandonado quando ele estava ali diante da cruz, né? Então a gente percebe um clamor de Davi de uma forma muito sincera a respeito do abandono, mas que foi vivido de uma forma muito verdadeira por Jesus, né? Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo descreve por que Jesus também se sentiu abandonado. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, ele foi feito como justiça de Deus para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados. Então Davi ele se coloca nesse texto como alguém experimentado de um sofrimento que não tinha igual. E quando nós vamos avançando no Salmos 22, nós vemos numa segunda parte dos Salmos uma mudança abrupta de Davi. Durante uma oração de profunda tristeza, de profundo desamparo, abandono, clamando: Deus, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo o que os inimigos estão fazendo comigo, Davi ele entra num outro lugar na oração em que ele começa a dizer assim: mas independente dessa minha realidade, o Senhor continua sendo santo. O Senhor continua sendo digno de louvor. E eu declararei a isso a todas as nações, e todos saberão quem é o Senhor. E Davi começou a se relembrar de todos os benefícios de Deus, de tudo que ele tinha feito ao seu povo, de tudo que ele tinha feito aos seus antepassados. E ele declarou: todos aqueles que clamaram ao Senhor e confiaram nele foram livres, foram ouvidos, e o Senhor os livrou de todos os males. Então, a gente percebe Davi agora num outro lugar da oração, não mais com os olhos na sua realidade, mas agora voltando ao seu papel daquele rei que era piedoso, daquele rei que era celebrado, aquele rei que celebrava ao Senhor. E ele volta agora agradecendo a Deus diante do povo e estendendo essa visão que ele tem de Deus a todas as nações. Então, um texto que começa em desespero, ele termina em triunfo. Davi, ele começa o texto descrevendo os seus inimigos, descrevendo toda aquela situação de morte que ele estava para viver, mas até que ele, no meio da oração, ele começa a enxergar quem Deus é, não mais quem os inimigos são, não mais a fraqueza dele, mas a força de Deus. Esse texto de Salmos 22, ele nos ensina o que é uma vida de oração. Então Davi, ele começa uma oração sincera, desesperado, abandonado, se sentindo totalmente oprimido. Porém, a oração, ela é capaz de mudar a nossa perspectiva a respeito da nossa realidade. E o que foi o que aconteceu com Davi? Porque aqui, nessa segunda parte, chegando para o final do texto, ele começa a relembrar quem Deus é.
E ele declara que Deus, ele é capaz de nos ouvir. Ele diz no versículo 24, pois ele não desprezou, ele não abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ele ouviu quando gritou por socorro. E ele disse, e ele se relembra que a solução que Deus dá não é só para aquele tempo, mas são para gerações futuras. Ele declara assim, toda a posteridade declarará quem Deus é e o que ele fez pelo seu povo. Então, nesse dia, eu quero te convidar a refletir sobre os problemas que você tem vivido, sobre a realidade que você tem vivido, e te convidar a reler esse texto, mas numa nova perspectiva. Não só sobre o clamor de Davi, mas também se concentrando na confiança de Davi em Deus. E se ater, acima de tudo, aos últimos versículos, que diz assim, Davi, ele anuncia às futuras gerações que elas hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. E quando nós pensamos que Davi estava declarando sobre as futuras gerações, eu quero te relembrar que a futura geração somos eu e você. E nós temos o dever aqui de cumprir essa promessa às próximas gerações, de relembrar que Davi queria que nós soubéssemos que Deus é um Deus que não nos desampara e que ele sempre virá nos ajudar. Assim como ele fez pelo salmista e como ele fez por Jesus, ele faz por nós, mas também para as próximas gerações. Que Deus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra.